bem-vindo, César! Beleza? Tudo certinho, e você? Tudo bem. Maravilha! Olha, gente, como eu já disse antes dele chegar, ele está aqui, César, de peito aberto, para que vocês conheçam a história dele. Espero de verdade, assim, que vocês entendam as questões dele, porque é o outro olhar, né, gente? É o olhar de quem viveu a experiência por dentro da situação. Então, Isso. agora, o microfone é seu. Fale um pouco da tua história pra gente, César. Então vamos lá. Vai fazendo as perguntas e eu vou falando. Tá, Então, eu fui adotado de bebê. tá. Pelo que eu sei da história, meus pais biológicos me deixou no hospital. Eu e um irmão. Eu tinha um irmão gêmeo. E aí, pela história, a gente... não sei se a gente nasceu no hospital e ela já deixou a gente lá, ou a gente nasceu em outro lugar, a gente ficou doente e ela levou a gente. Eu sei que a gente foi para o hospital bebê. Nessa, os dois eram muito doentes, eu e meu irmão. Tinham bronquite, uma série de coisas. Eu sofri até uma cirurgia de hérnia. E nessa... Recém-nascido? Isso, recém-nascido. Meu Deus. E com bronquite, com um monte de coisa, uma série de problemas. E nessa, meu irmão faleceu. Meu irmão gêmeo. Só que, assim, por Deus, no hospital, a minha mãe que me adotou, ela era enfermeira da pediatria. Do hospital onde você foi deixado. Eu fui deixado. E aí ela, pelo que ela falou, quando ela viu a gente, ela falou, não, eu quero ficar com eles. Porque, pelo que eu sei, a gente foi deixado lá. E aí ela viu a gente na pediatria, depois que eu passei pela cirurgia, e fiquei em observação, né, UTI e tudo, e ela viu a gente e falou, não, vou ficar com esses pretinhos aí, esses dois pretinhos. Só que nessa aí o meu irmão faleceu. Meu irmão gêmeo. Seu irmão gêmeo. Isso. Ah, E aí... lembrar dessa difícil, história que difícil. é triste, né? Mas assim, hoje eu falo tranquilo. Hoje, pra mim, é uma boa. E aí, pelo que eu sei da história, até sair a documentação, tudo, porque eu sei que o dono do hospital ajudou minha mãe também nisso, porque senão a gente ia ter que ir para um orfanato. E até sair a documentação, a gente ficou 1 ano no hospital. Mas porque não tinha certidão de nascimento, não tinha nada. Então... Vocês tinham só a declaração do hospital, que vocês tinham nascido ali. Isso. E aí a minha mãe, não sei o jeito que ela fez, né? A gente ficou no hospital, não chegou aí para algum orfanato. E aí Como ela depois já de um tinha ano... pretensão de adotá-los, né? No caso, eu acho que ela também conversou na época, não sei exatamente qual a sua idade, mas na época eu acho que ainda era possível, né? Fazer isso. Eu acho que era um pouco mais fácil. Hoje estou com 40 anos. Tá. Então, 40 anos aí, 39 anos atrás, acho que era bem mais fácil que hoje, né? Sim. Acredito eu. Sim, com certeza. E aí, pelo que eu sei, o meu pai que foi buscar a gente, foi me buscar no hospital. Depois de 1 ano que eu fiquei lá, até sair a documentação. Ah, então, mas é seu pai biológico? Não, meu pai que me adotou. O meu pai biológico e minha mãe biológica eu não conheci. Não sei deles. Nunca soube. Bom, teve vontade ou não? Em algum momento da sua vida passou depois de ir atrás? Depois de mais velho, Lu, você acredita? Adolescente e criança, eu nunca tive vontade. Depois de mais velho, mas assim, eu nunca tive essa vontade, assim, eu preciso, né? Eu quero descobrir. Não. Às vezes eu penso que era só uma curiosidade, sabia? Não uma vontade. E você chegou a ir atrás dos seus pais? Não, mas eu sempre pensei, uma vez eu fui até atrás,
Eu fui no cartório que eu fui registrado, para eu ir atrás da certidão, né? A minha primeira certidão, que tenho duas. E aí chegou lá, é uma burocracia, né? Chega lá, eles não podem te dar certidão, né? Porque ela está negativada, aí você tem que pedir para um advogado, entrar com um processinho para o juiz. Eu falei, muito trabalho. Aí eu desencanei. Nossa. Bom, sinal que a sua família te recebeu de braços abertos, com certeza te deu tudo que era possível, Isso. tanto amor quanto, né? Eu acho que é por causa disso que eu acabei meio desencanando de procurar, porque eu recebi muito amor pela minha família. Nunca tive, como eu posso falar, ninguém me tratou diferente por eu ser adotado ou por ser negro, porque a minha família são pessoas brancas. Meus irmãos, minha mãe, entendeu? Então, mas nunca... E eu nunca fui tratado diferente por causa disso. Recebi muito amor. Que legal. A Keline está fazendo uma pergunta e ela fez antes de você citar a questão racial. Ela falou, quando você descobriu, qual foi a sua sensação quando você descobriu que você era adotado? Quando você foi adotado como bebê, né? Então, na verdade, foi assim, minha mãe sempre falou, mas aquele jeito de mãe, sabe? Você é filho do coração, você não veio da barriga da mamãe. Mas quando você é pequeno, você mais ou menos entende. Então, quando eu fico... Entendeu? Você entende e não entende. E você não liga muito também. Você é muito novo. Então eu não ficava com muita paranoia, né? Não ficava com questões na minha cabeça. Quando eu tinha 9, 10 anos, eu tive um primo que ele... Na época eu tinha uns 9, 10 anos, ele tinha uns 14 anos, 15. E aí ele chegou pra mim e falou, César, é o seguinte, você é adotado e... Ele? Na lata, assim, eu nem sei porque ele falou. A gente tava brincando na casa dele, aí um dia a gente tava sentado na mesa e ele falou, você é adotado, aconteceu isso, você tinha um irmão, sua mãe era do hospital, seus pais te deixaram lá. Então você não sabia que você tinha um irmão? Não sabia nada. Não sabia Sua mãe nada, não tinha te inserido essa informação? Eu só sabia que eu era filho do coração. Só. Tá. Eu não sabia nada da história, nada. Tá. Aí e essa ideia, ser filho do coração, te associava o termo adoção ou não? Apenas era um filho de forma diferente? Eu acho que eu nem associava. Minha mãe falava e eu, tá bom. Eu acho que eu nem ligava pra isso. Depois que meu primo falou, aí foi um baque. Que aí você tá mais velho, eu tava com uns 10 anos. E aí eu comecei a associar, quando ela falava, filho do coração, aí ele falou da história do irmão, fui deixado no hospital. E aí eu fui lembrando que todo mundo ficava perguntando, sua mãe é branca, você é pretinho, você é negro. Você é adotado. Você tem irmãos? Tenho dois. E aí, sempre o pessoal me perguntava, quando você é criança, sempre, você é pretinho, sua mãe é clara, você é adotado? E eu morria de vergonha. Olha, você tinha vergonha por ser diferente. Tinha vergonha e não conseguia conversar. Não conseguia conversar. E aí eu desconversava, ou ia embora, não falava nada. E nem conversava com a sua mãe e com o seu pai? Então, quando você é mais novo, o que acontece? Na minha família, eles não davam muito acesso para esse tipo de conversa. Sabe alguma coisa fechada? Então, eu acho que... Deixa eu só te cortar um pouco, mas eu acho que acontece como tudo na vida. Antes, tudo era muito tabu, né? Falar de sexo era um tabu, de repente, falar de adoção era um tabu, falar de homossexualidade antigamente era um tabu. Hoje, as coisas já estão mais acessíveis, as pessoas já estão mais abertas a diálogo. Eu acho que sim, ainda existe uma barreira, dependendo da família, dependendo de como foi encarada essa adoção. E aí também, claro, né, a cobrança da sociedade, a padronização familiar.
então tem que ser todo mundo igual, né? O diferente Isso. não é tão bem aceito. Não sei se você foi vítima de preconceito, enfim, mas a gente depois vai entrar nesses detalhes. Tá. Então, na minha família não teve muito acesso a esse tipo de conversa. Meus irmãos, eu sempre, depois de mais velho, eu tentava conversar, mas não tinha conversa. Eles Sabe são uma mais questão velhos que você? São 15 anos mais velho, mais ou menos. E aí sempre eu vejo que era um lance de proteger, sabe? Querer me poupar. Às vezes a história era mais, às vezes era até mais pesada do que eu fiquei sabendo. E às vezes queriam me poupar. Então eu nunca tive acesso a maiores informações, entendeu? E também, pelo que eu sei da história, meus irmãos também não sabem muita coisa, porque minha mãe era muito restrita, nossa, Fechada. entendeu? Então ela não era de ficar falando muito, não. Então eu fiquei sabendo mais assim, né? E aí às vezes eu até perguntava para uma tia minha irmã, e sabe quando o pessoal desconversa? Ah, não sei, mas sabe? Ah, depois a gente conversa disso. Aí eu acabava desencanando. Ah, deixa quieto isso aí. Entendi. Entendeu? A Kaline está perguntando, você teve algum acompanhamento psicológico para assimilar tudo isso que você está falando hoje pra gente? Eu e Deus. É o único acompanhamento que eu tive. Cabeça firme e andar no caminho certo. É isso. Eu tive uma base familiar com a minha mãe muito forte, assim. Que bom. Ela ficava no pé junto com a minha irmã. E aí acho que eu consegui estruturar a minha cabeça bem. Que bom. Entendeu? Mas assim, eu nunca tive muitos problemas com esse negócio de adoção. A única coisa que eu ficava mais chateado é quando as pessoas ficavam perguntando de uma forma meio má, sabe? Ah, se eu era porque eu era negro, e se eu era adotado, não sei o quê. Entendeu? Não tinha uma sutileza. Entendi. E quando você é mais, quando Era você é mais novo, agressiva a pergunta, isso. né? Não tinha um cuidado ao fazer a pergunta ou uma delicadeza de simplesmente olhar e não querer participar daquela história, mas tem pessoas que fazem questão, né? E eu vou te falar uma coisa, e as perguntas não vinham dos amiguinhos da rua ou meus amigos próximos, mas de gente desconhecida. Você conhece, amigo, assim, amigo do meu irmão. E às vezes perguntava pra ele na cara dele, nossa, mas seu irmão é negro, mano? E aí ele ficava sem graça, por causa de mim, né? Então, assim, o povo não tem noção. O povo é muito sem noção. Não tinha, e eu acredito que ainda hoje, quem não convive nesse universo que a gente está imbuído por conta de estarmos, né, envolvidos com a história de adoção, ainda não tem. Então, muita gente ainda hoje olha e estranha e faz a pergunta, mesmo hoje, nos dias de hoje, que é tão comum você ver família interraciais, independente se são biológicas ou não, mas tem muita gente indelicada que fala, mas seu filho puxou teu marido, ou sua mulher pulou a cerca, hein? Como é que seu filho é... Sabe, é o tipo de coisa que é tão desnecessário esse comentário, mas tem gente que parece que tem esse espírito de porco, se é que eu posso chamar assim, sabe? De ficar cutucando onde não deve, onde pode causar feridas. Então a gente tem que estar muito atento. Porque às vezes essa live a gente está falando para quem está num processo, mas também para quem não está no processo. Por isso que eu bato na tecla, vamos conversar, trazer mais pessoas para a gente, para nos ouvir, com certeza. discutir. Depois o César vai falar das redes sociais dele. Mas, assim, é importante, gente, para vocês que não são negros, que não viveram o que um negro vive, e vai adotar uma criança negra, eu acho muito importante vocês conhecerem o universo, o que acontece. Porque muitas vezes você não percebe, mas o preconceito, o racismo, ele está camuflado. Ele está nesse tipo de pergunta, ele está num olhar diferenciado, num tratamento do tipo, se está com a mãe, se está com o pai, ok, mas se a criança aparece sozinha no ambiente, ela já pode ter um pré-julgamento, sabe? Então é o racismo
cultural. Então, vocês se instrumentalizem. Vão estudar, vão ler, vão conhecer e ver o que é uma adoção interracial. Às vezes, você pode passar por dificuldades que você nem imagina. Não, ixi, várias coisas aí. O negócio é E no louco. teu caso, não tinha muito diálogo, então você absorveu, né, muita coisa sozinho, porque aí você não tinha com quem, vamos dizer, trocar, né? Você foi um guerreiro, porque você resistiu a tudo e a todos, e hoje é um vitorioso, tem sua Isso. família. Não. Assim, tem uma história que você construiu sozinho, lógico, com o apoio da sua família toda, mas de uma certa forma, você foi encontrando o seu caminho, né? E eu vou te falar uma coisa, ó. Hoje eu já tô com 40 anos, meus irmãos estão na base de 50 e poucos, dois. E se eu for puxar assunto, eles não conversam aí comigo, não. Mas aí é a questão da idade, eles são de uma Né? outra geração, da geração que não tem muito diálogo. Existe Não. sim uma transformação, mas é difícil, né? Não, esse assunto aí não, esse assunto não rola. E eu vou te falar um negócio, que foi muito bem engraçado. O meu outro bike que aconteceu comigo uma vez foi quando eu achei minha certidão. Você achou sua certidão por um acaso? Por acaso, tava mexendo nas coisas, acho que fuçando, né? E achei lá uma certidão com meu nome era, acho que era Fábio. Beleza, aí guardei, né? Com medo de alguém me pegar. Essa certidão, nunca mais vi até hoje. Desapareceu. Mas viram que você viu a certidão e deram um sumiço na certidão. Deram sumiço. Porque na certidão provavelmente tinha o nome, né, da sua mãe biológica, tinha esses dados todos, né? E eu não lembro, né? Nem lembro a idade que eu tinha. Você deve ter tido um susto tremendo que você nunca imaginava, né? Encontrar aquele documento, a hora que você encontra, você vê que está sendo vigiado, aí você já guarda, já camufla, quando vai ver, vai buscar de novo, cadê? E tinha duas certidões, né? Tinha do meu irmão também. Sua e do seu irmão. Poxa. E hoje a certidão ia servir pra caramba. Eu acho que talvez o medo deles, pelo que eu tenho acompanhado, é de que você vá em busca da sua família biológica e até vá para a família biológica, né? E abandone, eu não sei, é um receio. Não, eu acho que isso é o medo de todos os pais que adotam. Sim. Entendeu? Que a criança, quando se torna adulto ou adolescente, vá atrás ou fique, ou até fique revoltado. Sim. Eu tive amigos que ficaram sabendo e eles ficaram revoltados. É que hoje em dia, por lei, é garantido, né? A pessoa pode ir até o fórum a partir dos 18 anos para conhecer a sua história, para adoções legalizadas, claro. No seu caso, até outro dia eu não conhecia esse termo, chama-se adoção exposta. É quando você encontra uma criança, por exemplo, numa cesta, na porta da sua casa, e você não tem ali o histórico dela, então você não sabe de onde veio os pais. O seu caso foi um pouquinho diferente, mas como essas informações se perderam no caminho, então caracteriza-se uma adoção exposta. Porque se você for no fórum da sua comarca, ninguém tem o registro da sua família. Eu cheguei lá e eles não tinham, falaram que não tinham. E aí eu tinha que procurar o advogado para entrar com o juiz, para eu tentar achar a certidão. Sim. Entendeu? Agora, falando um pouco do César pai. Hoje em dia você é pai, né? Sou. Tenho legal. 2 filhos lindos, o Maria Eduarda e o Bernardo. Que legal. Você é pai biológico? Isso. Você pensou em adotar também ou não? Nunca te passou pela cabeça? Já pensei antes de ter eles. E aí acabou acontecendo primeiro? Acabou acontecendo, mas eu já pensava assim. Tá. E o que você diria para as pessoas que nunca pensaram em adotar, mas que poderiam, de repente, conhecer melhor, entender como é que é esse meio da paternagem, da adoção? Que conselho você daria? Seja homem, seja mulher, seja casal, independente da configuração. Eu acho que a primeira coisa é ter certeza que quer fazer isso. Porque a gente vê muitos casos que, assim, todo mundo fala que quer adotar, até chega a adotar a criança
depois essa criança sofre muito na família. Sim. Ou por descaso, ou por rejeição, ou porque os pais tratam diferente. Então, eu acho que a primeira... Pode falar, Lu. Ou porque um dos lados realmente não quer adotar. Às vezes eu ouço E depoimentos de que a mãe quer muito e o pai nem o tanto. pai não quer. Aí o pai tem... cede porque, né, a mãe está insistindo. Sim. E aí, quando chega a criança, o pai ou ele cai fora, ou, claro, tem casos e casos. Tem casos que o amor brota e o pai acaba se apaixonando, mas também tem casos de que o marido abandona a família e a mãe fica sozinha, ou às vezes o marido fala, ou eu ou a criança. Já vi situações assim. Não, e outra, tem casos que a pessoa devolve a criança para adoção. Que eu acho que é mais complicado ainda, principalmente se for uma criança que teve uma adoção com uma idade já... Adoção tardia. Isso. E aí a criança vai para casa, às vezes os pais acham que é uma coisa e não se adapta com a criança e devolve a criança como se fosse um pacote. Muito dolorido, né? E aí imagina a cabeça dessa criança, como que vai ficar. Né? Nossa. Então a primeira coisa, acho que tem que ter certeza do que está fazendo. Né? Para depois não se arrepender. E não só por si, né, mas pela criança. Porque, pensa, você está lidando com outro ser humano, e é um ser humano que ainda está em formação. Então, assim, a criança não tem culpa das suas escolhas, sejam elas corretas ou indecisas ou equivocadas. Então, se você decidiu, vá até o final da sua decisão, né? Simplesmente, se precisar, faça um acompanhamento durante o processo todo, sabe? Ai, mas será? Eu estou insegura. Faz um tratamento, de repente, com um terapeuta, com uma psicóloga. Com certeza. Né? Para ter certeza de que é isso que você quer. Para depois não abandonar o barco no meio do caminho. Não, e principalmente se for uma família, que nem no meu caso, uma família de pessoas brancas, eu sou negro, não adotar só por moda, porque é bonito. Né? Porque lá na frente vai fazer muita diferença. Principalmente para a criança. Muitos questionamentos na cabeça. Sim. Entendeu? Eu acho que é isso aí. Tem que ter a certeza no todo, né? Para eles, né? Para os pais e para a criança futuramente. Sim. Esse é o meu conselho principal. Maravilha. Sim. Ó, ele está dizendo, graças a Deus, lá na casa dela os dois querem. Não vemos a hora. César, depois desse período pós-adoção, período da adolescência, por exemplo, como foi para você a adolescência? Foi tranquilo? Foi... Da maioria das partes foi tranquilo. Eu não tive muito... Meus amigos não ficavam perguntando dos meus pais ou dos meus irmãos, porque eu sou negro e tal, se eu era adotivo. Não, ninguém nunca ficava questionando. Geralmente, quem ficava perguntando, questionando, como eu falei, são pessoas desconhecidas. Ou amigo do amigo, mas assim, os amigos, assim, muitos já sabiam, mas respeitavam, ficavam na boa. Então, eu não tive problema na adolescência enquanto a isso. Tá. Foi tranquilo, assim, minha adolescência. É muito doido isso, né? Você, em algum momento da sua vida, assim, você teve vergonha de falar para alguém, eu sou adotado? Porque, obviamente, você deve ter sofrido uma espécie de bullying, né? Na época, era essa coisa que você falou, de perguntas indesejadas, em momentos, né, que te magoavam. Mas quando você tinha que falar para alguém, sei lá, uma namoradinha, qualquer pessoa, você encontra... você vai conhecer minha mãe e tal. Mas você tinha vergonha de tocar nesse assunto com alguém ou não? Era tranquilo para você falar? Na verdade, eu nunca tive vergonha. Mas eu não gostava das perguntas. Porque às vezes... Mas você de você para falar? Ou você nunca falava? Não, é tranquilo. Tranquilo, mas isso aí eu comecei a falar melhor mesmo depois que eu fiquei adulto. Da adolescência, assim, eu não ficava falando, não. Porque o pessoal é muito curioso, gente.
O pessoal aí fica querendo saber do seu pai, da sua mãe. Ah, por que você não vai atrás? Por que não sei? Aí eu falei, meu, eu tô tranquilo, não preciso ir atrás de nada. Tô bem. Entendeu? Tem gente que fica mais empolgada em querer ir atrás dos meus pais biológicos que eu. Né? É, mas por curiosidade, Com certeza. né? Mas não, ela quando partia de mim, tranquilo. Eu sempre falei numa boa. Isso. Ah. Eu sentia vergonha quando eu era mais novo. Aí eu tinha vergonha de falar. É natural, eu acho que. Até que idade você sentia vergonha? Quando foi? A partir de que idade você lembra que você já falava disso com muita naturalidade? A naturalidade, só depois dos 18 anos. Pra falar Quando você natural, já tranquilo, sem sentir vergonha ou culpa de alguma coisa. Só depois quando dos você 18. já é senhor de si, né? Mas até os 14, 15, 16 anos, eu não gostava muito de ficar conversando disso, não. Tá. Alguma pergunta, além dessa, do tipo, por que sua mãe é branca e você é negro? Que outra pergunta você acha que deve ser evitada por uma pessoa que é adotada, que magoa, que fere? Que tipo de situação te constrangeu tanto que você fala, meu, isso marcou, sabe? Se eu pudesse, eu tiraria esse tipo de comentário da vida de qualquer pessoa, porque dói. O que me marcava mais era não tanto as perguntas dos adultos, era na escola. Quando tinha reunião dos pais, aí minha mãe ia, e ela era branca e as crianças ficavam falando: ah, você é adotado, que sua mãe é branca, você é negro, você é adotado. E aí isso é muito constrangedor. Entendi. E aí isso foi passando, né? O tempo foi passando. Acho que a escola, na parte terceira, segunda série, foi mais punk, assim. Nesse sentido. Aí não tem muito jeito. Aí é dentro da casa que as pessoas têm que conscientizar seus filhos. Quando encontrarem um diferente, ter empatia por eles, né? Simplesmente não exporem, né? Colocarem ele na parede, ficarem cutucando, porque isso é natural, né, da criança, né? Ver que a outra está sendo, de repente, xingada ou até mesmo, né, agredida, e vai lá em cima, porque é um movimento, né, natural da criança. Mas trabalhar esse outro lado, porque hoje em dia, se a gente sabe que isso magoa, que isso machuca, quem tem que tomar conta disso são os pais das crianças brancas, por exemplo. Ou até mesmo das crianças negras, mas que de repente desconhecem esse tipo de situação e que vão fazer esse tipo de brincadeira, que na verdade não é uma brincadeira, é muita maldade, mas vindo de uma criança a gente entende que é ingenuidade, que é falta de conhecimento, mas os pais dessas crianças podem estar atentos, né? Sim. Principalmente eu lembro quando a minha mãe ia me buscar na escola e alguém via, os amigos assim, as pessoas ficavam meio chocadas. Meio que, nossa, ela é sua mãe mesmo? Ué, claro que é minha mãe. Imagina, né? Há 35 anos atrás, né? Você indo primeiro ano, todo mundo olhando assim. Ou até, às vezes, podia rolar uma... será que é sua mãe? Deixa eu ver se é de verdade, né? Desconfiar que você estava falando a verdade, né? Que dificuldade. Mas é mais na infância mesmo, Lou. Na adolescência pra frente já foi tranquilo. O pessoal acho que já se via, já entendia e respeitava. Tá. É que as crianças são meio maléficas, né? As crianças são isso é nato da criança, né? Ela gosta mesmo, né? De ver o oprimido ou o opressor no bom sentido, mas que tem essa coisa do tipo, eu tô ganhando, é uma sensação de vitória em cima de uma disputa, qualquer coisa Isso. do tipo. Mas enfim, vamos ver o que a gente pode fazer para mudar esse mundo, deixar as pessoas, sobretudo as crianças, mais empáticas e que tenham um olhar mais generoso para o diferente, principalmente os amigos da escola. Agora, César, fala pra gente, na sua opinião,
como deve ser uma conversa? Como você gostaria que fosse a conversa da sua família, ou da sua mãe, ou do seu pai, ou dos seus irmãos, ou dos seus primos, enfim, para contar, você é adotado. Porque como você mesmo citou, você assim, ouviu isso claramente de um amigo seu. Então, e foi tudo muito de sopetão, né? Não teve... Foi do meu primo. Seu primo? Meu primo. Então, foi tudo muito dito da forma que ele encontrou. Mas se hoje você pudesse desenhar uma forma de ser dita, tanto para a criança quanto para o adolescente, qual que é a melhor fase e como deve ser falado? Então, eu acho que a minha mãe começou bem. Eu acho que tem que começar de bebê mesmo, de pequeno, vai falando que é filho do coração, mesma história. Mas quando essa criança estiver se tornando um pré-adolescente, um adolescente, aí eu acho que já tem que ter uma conversa um pouco mais profunda, como foi com o meu primo. Ou a mãe, ou meus irmãos, que eram bem mais velhos. Então eu poderia ter tido essa conversa com eles, né? Porque, como eu falei, eu fiquei sabendo pelos meus primos e fiquei ao léu. Não tinha com quem conversar, com quem perguntar. Agora, se você já tem uma conversa com os irmãos mais velhos ou com a sua própria mãe, esses seus questionamentos você já pode tirar na hora. Com certeza. Entendeu? Você já vai perguntar, quem que era minha mãe, como que foi. Não ficar como fiquei, tipo, beleza, sou adotado, tinha um irmão, me deixaram no hospital, mas e aí? Fiquei ali, no vazio, entendeu? Então, acho que o interessante é isso, começar de pequeno, falando mais tranquilo, filho do coração, você não veio de mim, dentro da minha barriga. E aí, quando tiver maior, conversar, né? Mais aberto, ter uma conversa mais aberta, uma conversa sincera. E se a criança, né, o adolescente, né, quiser saber das coisas, acho que tem que falar sim. Acho que não precisa ter esse medo do que vai embora ou que vai encontrar a família biológica e vai largar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O adotado, ele só quer saber da sua história. Isso não quer dizer que ele vai amar menos a família que adotou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, esse medo não precisa ter. Então, acho que tem que... Se eu adotasse uma criança, eu jogaria aberto. Desde pequeno até ele se tornar adulto. E se tivesse a fim de conhecer seus pais biológicos, eu ajudaria também. Vamos atrás, vamos... Se você quer estar a fim de conhecer, então vamos atrás. É isso. Uma pena que nem todo mundo age e pensa como você, né? Eu acho que tem casos e casos, mas a gente está aqui para isso, para descobrir cada situação, cada postura e respeitar também. A gente não está aqui para julgar ninguém. Acho que tem gente que faz o certo escondendo, tem gente que faz o errado de uma maneira equivocada. Então, existem as duas maneiras, né? Eu acho que o mais importante é pensar no bem-estar da criança, no caso do adulto ou do adolescente. E eu acho que é um direito dele ouvir a história dele, conhecer. Com certeza. E se ele quiser, até encontrar a história dele. E aí ele decide, né? O tal do livre-arbítrio, nós somos livres. Então, eu quero até te falar assim que eu nem quero deixar claro que assim, eu nem tô falando isso culpando meus irmãos ou minha mãe por não ter falado. Eu sei que eles tentaram me proteger, para mim, tranquilo, entendeu? Eu só acho que assim, eu ia ficar sabendo de uma maneira melhor, né? Ter ficado sabendo na cara, assim, na lata. Né? Mas eu não culpo eles, não. Tá. Que suporte você acha importante você, como adotado, receber depois de adulto? Eu acho que eu não sei se tem, tá? Mas eu acho que tinha que ter alguns, não sei se ONGs, algum suporte do governo para essa galera que quer buscar seus pais,
quer saber como conseguir a sua certidão, né? Sua certidão, qual que é o meio, como fazer para obter isso, porque assim, como eu não sabia. Como que eu vou atrás da minha certidão? O que eu vou fazer? Entendeu? Se eu não sei o meu cartório, né? Se você não sabia então, o cartório que você havia sido registrado a primeira vez. Eu fui pelo cartório aqui do meu outro registro. Entendi. Eu acho que eu pensei, eu falei, se o meu registro, o meu segundo registro é desse cartório, então eles devem ter a minha certidão, né? Mas eu acho que teria que ter algum órgão para dar esse suporte para a galera. Mas você, quando diz ONG, pode ser um grupo de apoio também, né? Um grupo de apoio. E até acho que até para a galera que fica sabendo mais velho. Porque nem todo mundo aceita bem. Sim. Entendeu? Tem gente que descobre, às vezes por uma fatalidade, às vezes um acidente, precisa, né, receber um órgão de doação da família. Ah, então tá, você é o pai, você pode doar um rim, um fígado e tal. Mas vocês não são compatíveis. Não, na verdade é um segredo da família. Isso ainda acontece, gente. É raro. Ainda acontece. Tem muita gente que fica sabendo depois de mais velho. Sim. E aí o baque é maior. Entendeu? Sim. Às E aí vezes teria que ter um lugar aí, sei lá, psicólogo, sei lá, para dar um grupo suporte. de apoio, como existe para pré-adotantes, como existe também para quem está num processo de habilitação, para quem acabou de adotar, os pais têm essa rede de apoio. Eu acho que deveríamos pensar em formar uma rede de apoio para quem foi adotado e tem vontade de se reunir com outras pessoas para se ajudarem, para falarem de como foi a sua história, né? E o que pode ser feito para, de repente, olha, ele não tem a certidão, gostaria muito. Como que a gente se mobiliza? Né? Juntos somos mais fortes. Porque, como você disse, tem só o pré, né? O apoio para os pais. Como adotar, o que fazer. Mas e o depois, né? Ah, bom, adotei, e aí? Sim. Como que eu vou seguir com essa criança? Quais vai ser as perguntas dessa criança, as dúvidas, os questionamentos? Então não tem isso aí. Não, mas isso já tem um grupo hoje, um grupo de pós-adoção, mas não tem para os filhos, no caso já adultos, como é o teu caso, e para criança também creio que não. O único acompanhamento que eles recebem são os técnicos do fórum, que ainda acho que seguem acompanhando por 1 ou 2 anos. A Cat está falando, adotei 2 irmãos, uma menina e um menino, e pretendo estar sempre disponível para falar sem tabus. É isso aí, Cat. Tem que ser assim. Muito bem. Tem que ser claro. Claro que as crianças aí vão crescer crianças sem confusões. E bem resolvidas, porque se conhecem a sua história, podem sim falar com propriedade sobre sobre a sua origem, né? E às vezes as pessoas falam, mas de onde você veio? Talvez, não sei. Me contaram que foi assim. E aí, às vezes, a própria pessoa vai pesquisar, não, mas não foi assim. Por que me contaram isso? E o principal, a criança não vai ter medo de conversar com a mãe sobre o assunto. Isso é legal, por ter um papo aberto. Sim. Porque às vezes o adotado não quer falar nada porque não quer magoar. Que o adotado acha que a mãe vai achar que ele está sendo ingrato. Perguntando dos pais biológicos. Eu adotei ele, agora ele quer conhecer os pais biológicos. Que ingrato, mas passa isso na cabeça da gente. Tipo, não vou falar nada porque eu não quero ser ingrato com a minha mãe. Mas eu acho que se o diálogo existe, até esse sentimento de gratidão, ele é muito presente, né? O diálogo por si só já... Se o diálogo existe, não tem nada disso. Não tem paranoia, não tem dúvidas, não tem nada. Sim, é somente um esclarecimento mesmo. Olha, eu só queria tirar a seguinte dúvida. Como foi que eu cheguei até você? Ou
como foi que tudo aconteceu antes da minha chegada até você, né? Simples assim. A Ellen falando que a prima dela adotou a Sara e sempre falou a verdade, e é super leve. É isso aí, gente. Eu acho que Tem que ser. esse é o recado que a gente tem que dar nessa noite. César falou da história dele, uma história bonita, também difícil, triste, complexa, mas é a vida como a vida é, gente. Nem tudo são flores, né? Porque muita gente romantiza a adoção. E nem tudo é romance nessa vida. Não tem, não. Eu acho que não tem nada de romance. Não tem nenhuma história de nenhum adotado que eu conheço que seja uma história feliz. Sempre aconteceu alguma coisa. Ou foi deixado em algum lugar, ou os pais tinham problema, deixaram na casa de um conhecido, de um amigo, de uma tia. Sempre tem algum problema. Antigamente era mais assim, hoje em dia nem tanto. Claro que ainda existe, tá? Mas hoje em dia as coisas estão um pouco mais regradas, existe um padrão para adoção. Quem foge desse padrão, qual é o risco de de cair numa infração criminal? Então, hoje as coisas estão um pouquinho mais. Não, é que eu tô dizendo da minha base, né? Sim, hoje eu não tô muito a par de adoção. Sim. Mas alguns amigos que eu sei que foram adotados, uma história triste. Entendeu? Com certeza. Bom, gente, vou contar um pouco. O César chegou até mim e eu cheguei até ele através de um vídeo que ele me mandou. Ele tem um canal no YouTube chamado Cafofo do Black. Não, lá é o Semente? Agora eu fiquei Cafofo do Black. Cafofo do Black. Semente é o meu apelido. Ah, tá. E isso, para mim, foi muito forte, porque a proposta do canal da adoção sempre foi essa também. Trazer pessoas para darem os seus depoimentos, o próprio adotado falar da sua visão, do que pensa, do que sente, para gente que está pretendendo adotar, saber o que passa na cabeça das crianças que ainda não sabem falar, mas através de experiências como a do César, a gente pode imaginar e, se possível, tentar evitar sofrimentos, conflitos, traumas e outras questões que a gente não citou aqui hoje na live. Mas o que eu quero falar para vocês é que agora o César vai ter os momentos dele, o momento dele para fazer as considerações finais, que a gente tem mais 10 minutinhos de live e eu ainda quero abrir para perguntas. Então, fala pra gente, quem quiser conhecer um pouco mais do César, pessoa física, como que te acessa, fala do que você está disposto a falar, se as pessoas quiserem te procurar ou não, como que as pessoas te acessam, César? Então, tem o meu canal, o Cafofo do Black, no YouTube. Quem quiser ver esse vídeo da adoção, né? Inclusive, um vídeo que ele me mandou, muito bonito. Um vídeo, eu achei encorajador, né? Sim. Foi através da Larissa, que é uma jornalista, que foi adotada também. Através dela, eu entrei num grupo e por isso eu tive a coragem de fazer o vídeo. Então tem o meu canal no YouTube, tem o meu Instagram, que é o Cafofo do Black 18. Pode seguir lá, e no Facebook também, Cafofo do Black. Se quiser me chamar lá, é nóis. E lá nesse seu Cafofo do Black, você fala de vários temas semanais. Qual que é a proposta? A proposta é como se fosse estamos no Cafofo e vamos conversar de qualquer coisa. Né? Que legal. Coisas que podemos salvar vidas, vamos dizer assim. Né? Muito legal. Né? Acho que hoje o mundo está muito complicado. Então, acho que as pessoas têm que começar a se importar um pouco umas com as outras. O pessoal está muito individualista. Né? Ninguém, a gente vai falar um com o outro, ninguém pergunta você está tudo bem? Como foi seu dia? Não, as pessoas sempre falam de vocês mesmos. Então, a proposta do Cafofo é a gente conversar de vários temas que possa agregar alguma coisa para a vida do outro. É isso. Maravilha. Então, gente, agora a gente tem alguns minutinhos finais. Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma colocação para o César?
Parece, ó, acho que o seu sobrinho entrou e falou muita coisa legal, falou que te ama, que você é demais. Bem no comecinho. Meu sobrinho, eu falo que ele não é nem meu sobrinho, é meu irmão. A diferença é pouca. É 3 anos só de diferença de idade. A gente foi mais criado como irmão que tio e sobrinho. Mas eu amo ele bastante. Que legal. É isso aí, o importante é o amor. Alguém? Deixa eu ver se tem alguma pergunta do César. Eu tô vendo aqui se alguém também fez alguma pergunta. O pessoal tá falando que adotou. Sim, sim. Falando da O experiência. pessoal falando que pretende adotar. Sim, aqui no canal da adoção a gente tem de tudo. A gente já tem pessoas que estão na fila, tem gente que ainda nem entrou com o processo, tem gente que já está com seus filhos em casa. Então, a gente está aqui para falar de família. Teve uma amiga minha que o filhinho dela chegou agora para ela, acho que foi o final do ano passado, mas demorou 4 anos. Dependendo do perfil da criança e da comarca, o tempo médio é inexplicável. Tem fila mas não é muito tempo isso? Depende, porque eu não sei qual que é a comarca da sua amiga, mas o que acontece? Dentro de uma comarca existem vários perfis, e aí dependendo da comarca tem um perfil que tem uma volatilidade maior, então você consegue circular mais crianças já destituídas do poder familiar, então elas podem ser adotadas ou não. Então, se for, por exemplo, bebê, tem fóruns que recebem pouquíssimos bebês. Então, quem está esperando bebê vai ficar muito tempo. Porque imagina, se durante um ano chegam 2 ou 3 bebês. Então, se você está número 30 da fila, você vai esperar 10 anos num período médio, né? Nossa. 10 anos na fila, porque você quer um bebê, e naquela comarca acaba aparecendo 3 bebês por ano. Um exemplo tosco. Mas o contrário também acontece. Tem comarcas que nascem muitos bebês porque são oriundos de repente, da Cracolândia, onde tem muitas mulheres que dão à luz e não tem condição de criar. Então, se a família também não se prontifica a ficar com esse bebê, ele do hospital ele já vai para a fila de adoção. E aí, às vezes, o fórum liga com dias de nascimento e fala, ó, já nesse fórum, por exemplo, que eu citei agora, o índice de bebês por mês é muito maior do que em outros, entende? Que não tem tantos. E aí as crianças ficam no orfanato, é isso? Então, existem várias instituições hoje em dia. Não se fala mais orfanato. Se fala casa-lar, tem também casa de passagem, tem também instituição de acolhimento e tem mais um. Que cada um tem uma especialidade. Uns acolhem até 10 crianças, certo. Podem variar a faixa etária, outros acolhem até 20 crianças, porque aí já tem um suporte maior. Casa de passagem, normalmente, é quando a criança não foi instituída e ela está ali até os pais conseguirem novamente a guarda da criança. Então, ali ela não está para adoção, ela só está de passagem mesmo, como o próprio nome da casa diz. Olha, a Cat está te mandando uma pergunta. Que conselho dão na abordagem do tema do preconceito racial, sendo eu e o pai, de pele clara, nunca tendo sentido na pele como e quando abordar esse assunto? Para a criança? Eu acho que é com relação aos pais, né? Abordagem do tema, ou você está falando como falar para o seu filho, para sua filha, é isso? Ficou um pouco dúbio. Então, eu entendi que seria falar para o filho. Tá, pode ser. Como você acha que pode abordar? No meu caso, nunca tive esse tipo de assunto. Mas você sentiu falta? Senti. Eu acho que tem que conversar sobre as raízes. Né? Não tem que ter medo, né? Então, isso é importante, falar sobre a raiz da raça da criança. Isso, tem que conversar sobre as raízes, explicar que ele é negro. Entendeu? Porque às vezes a criança acha que é branca, sabia? Sim, exato, era isso que eu ia falar. Tem criança que nasce no ambiente, se desenvolve, mas sem acha que é branca, ou não se aceita.
Sim, e aí quando a sociedade, que é cruel, vai falar, meu, não adianta você alisar o cabelo, não adianta você pintar o cabelo, você sempre vai ser, aí usa, né, palavras negativas, palavras que humilham a pessoa. Não, eu, Então, vou até, sempre eu vai até ser. lembrei de um lance aqui. Eu lembro que eu cheguei uma vez para minha mãe e eu achava que meninos de olho azul e loiros, eles eram melhores que eu. Ó, viu? Quem coloca isso na tua cabeça? A Uhum. sociedade, a globalização, padrão de televisão. Quem coloca isso na cabeça da criança? São os Tudo, né? desenhos animados. Por isso que eu bato na tecla. Representatividade importa, sim. Então, se você não tem um filho negro ou pretende, tenha sim bonecas negras, assista sim super-heróis negros, incentive e empodere seus Tem que filhos, incentivar. mesmo não sendo negros, mas para eles verem também que existem valores nas figuras negras. Mas nesse caso aí, minha mãe conversou comigo e foi legal a conversa. Foi bacana. Não lembro muito bem, faz. Mas foi importante, né? Ela tocar nesse tema. Foi. Mas precisa conversar com a criança, sim. Legal. Gente, eu vou ter que encerrar. Para quem tiver mais perguntas, vocês podem mandar, pode mandar para o seu direct direto, Cafofo do Black 18, você responde a eles? Isso, pode mandar lá. Ele tá por um perfil, mas pode procurá-lo no Cafofo do Black 18, tá, gente? Isso, então, e obrigado pelo convite. Essa foi a minha primeira live, brigadão. Sucesso aí com a proposta, achei bem da hora. E é isso aí. Que legal, gente. Eu é que agradeço. Gratidão, César, por estar aqui com a gente nessa noite, falando um pouco da tua história, contando a tua experiência. Agradeço também a vocês que estiveram presentes aqui na live do canal da Adoção, ao vivo, e você que vai assistir depois nos stories, então fique de olho. E na próxima semana, teremos aqui a Simone para falar como funciona a busca ativa. Então, dia 3 de abril, na quarta-feira, às 8 da noite, volte aqui para a gente conversar sobre isso. Ah, já está habilitado? Será que te interessa fazer a busca ativa? Como funciona? Vem para cá conversar com a gente. Marque pessoas que também já estão habilitadas ou que poderão estar habilitadas, quem sabe. É uma forma de encontrar o seu filho ou a sua filha. E para você que tem uma história, seja ela com a adoção ou não, com a paternidade, com a maternidade, quer falar um pouco aqui, contar sua experiência, o canal da adoção está aberto para você também. Então me procura via direct. Eu estou aqui para ouvir vocês, para a gente marcar um dia e compartilhar tudo que você tem para dizer com os seguidores do canal da adoção. Então, gente, só tenho a dizer para vocês. Depois eu passo a dica para você, Patrícia. Boa noite a todos, boa semana e até a próxima live. Beijo, Boa gente. semana. Beijo para todo mundo aí.